Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois te basta inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira, um momento de estudo bíblico que o Senhor nos concede, um momento para louvarmos o nome dEle, para meditarmos na sua santa palavra e também para juntos orarmos agradecendo ao Senhor pelas suas ricas e dadivosas bênçãos sobre as nossas vidas. Você que nos acompanha é meu convidado especial nesse momento para estarmos juntos durante este período. Sinta-se à vontade, que Deus possa trazer ao teu coração nesta noite uma palavra de amor, de esperança, de consolo, mas também de edificação e de fortalecimento na nossa fé, fortalecimento naquilo que cremos. Vamos nesse momento curvar nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a orientação, a direção de Deus para esse momento. Eterno e poderoso Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesse momento na Tua presença. Nós, ó Pai, Te buscamos por meio do cântico do louvor que acabamos de entoar. E nesse momento, ó Pai, nós clamamos a Ti, para que o Senhor mesmo fale ao nosso coração. Para que o Senhor mesmo, ó Pai, transmita a cada um de nós aquilo que nós estamos precisando. A esperança, o consolo, o conforto, e nos leve, ó Pai, a um desenvolvimento, a um crescimento espiritual. Nos abençoa nesse momento, ó Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, que está nos acompanhando nesse instante.
Que todos possamos ser, sim, edificados, fortalecidos e abençoados pelo Senhor, pela sua santa palavra. Que a tua mão esteja a nos visitar nesse instante, bem como a cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, como é bom termos esse momento na presença do Senhor. Como é bom podermos meditar na palavra dele, louvar o seu nome. Como é bom podermos orar ao Senhor. Nós vamos, continuando nosso momento com o Senhor nesta noite, louvar a Deus. Há um hino, o hino no nosso inário Novo Cântico, hino de número 22. Esse hino fala sobre toda a criação, proclamando ao Senhor. E é isso que nós vamos, nesse momento, cantar. Convido você a, com alegria, com regozijo em seu coração, louvar a Deus e juntos cantarmos esse hino, hino de número 22 do Inário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor juntos cantando esse hino. Céus proclamam seu divino Criador, anuncia o firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras Deus excelso no saber, majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor, todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino a palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Como é bom podermos falar desse Deus que tudo fez e tudo fez para a sua honra e para a sua própria glória. Nesta noite, na Palavra de Deus, nós vamos meditar também sobre esse tema. Dando sequência àqueles estudos bíblicos que temos feito nas nossas quartas-feiras sobre temas doutrinários, temas extraídos da nossa confissão de fé, a conhecida Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós vamos falar sobre o quarto tema. E o quarto tema é a criação. Nós vamos usar como base inicial esse texto de Jeremias, capítulo 10, versículo 12. Porém, ao longo do nosso estudo, nós vamos ver diversos textos bíblicos que vão nos ajudar a compreender sobre esse tema. Nosso objetivo nesta noite não é fazer um tratado de aspecto biológico
não é compreendermos as menores nuances do texto bíblico, não é nos aventurarmos nas questões mais específicas que demandaria muito mais tempo em nosso estudo. O nosso objetivo é tratarmos esse tema de uma maneira geral, mas sem deixar de nos aprofundarmos naquilo que é essencial. Algumas perguntas que eu gostaria que ao final do nosso estudo bíblico você e eu pudéssemos responder com firmeza. Primeiramente, será que Deus é o Criador de todas as coisas, como afirma a Bíblia? Eu espero que nós possamos responder consoante a Bíblia ao final do nosso estudo bíblico. Se a criação é um ato de Deus, uma segunda pergunta: como ficam os saberes científicos já transformados em teorias e ensinados há décadas, alguns há séculos? E por fim, será que há a possibilidade de conciliar a fé cristã e o saber científico? Será que há conciliação entre estas duas áreas? A fé cristã e a ciência no que se refere sob o tema da criação? Então este é o nosso estudo bíblico dessa noite e eu espero que Deus esteja abençoando você nesse momento. Vamos começar então com a leitura de Jeremias capítulo 10, versículo 12, texto base para nós iniciarmos o nosso estudo. Você pode abrir a sua Bíblia, se assim o desejar, ou acompanhar a leitura do texto bíblico que aparecerá aqui no visor da sua tela. Jeremias capítulo 10, versículo 12 diz assim: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu os céus. É muito claro ao lermos a palavra de Deus, e é muito nítido vermos como há uma clara afirmação de que Deus é o Criador de todas as coisas. Para a Bíblia, não há dúvidas quanto a esse tema. Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia afirma isso de forma muito clara. Mas se você lembrar, há 2 semanas atrás, quando nós falamos sobre o tema do que é a Bíblia mesmo, na verdade 3 semanas atrás, quando nós falamos sobre o tema do que é a Bíblia, eu enfatizei que o propósito da Bíblia, a Bíblia tem um propósito, o propósito da Bíblia é gerar fé em nosso coração. A Bíblia não foi escrita, isso é algo importante para a gente começar já o nosso estudo bíblico, para um cristão crítico do século 21 que vai analisar tudo que a Bíblia diz a partir da sua visão no século 21. A Bíblia foi escrita num contexto hebraísta, grego, que vai desde o século 16, 15 a.C. até o século I depois de Cristo. Esses eram os leitores originais. É claro que o Espírito Santo, ele nos ilumina hoje para compreendê-la. Mas nós não podemos buscar na Bíblia as respostas biológicas da ciência moderna. Nós não podemos esperar que a Bíblia possa tratar das questões mais específicas que a ciência tem discutido, como se essas questões pertencessem ou fizessem sentido no texto bíblico em si. Eu não estou falando que, como alguns afirmam, a Bíblia é uma história mitológica, uma história mítica, uma história, entre aspas, de faz de conta. Não, a Bíblia não é isso. A Bíblia é uma história verdadeira. Mas nós devemos compreender a partir da mente deles. E algo muito claro desde o início da Bíblia é que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, um primeiro tópico que eu quero enfatizar aqui, Deus é o Criador. E quando ele cria todas as coisas, ele tem um propósito. Vamos começar com João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Está falando especificamente de Jesus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Deus, e aqui especificamente citando o Filho como participante dessa obra criacional, criativa. E nada do que existe veio a existir sem a intervenção de Deus. Eu enumerei pelo menos 20 textos que citam muito claramente Deus como Criador. Eu não selecionei nenhum deles aqui para a nossa leitura por uma questão muito simples de tempo. Mas se você tiver interesse, procura no Google textos bíblicos que afirmam que Deus é o Criador de todas as coisas. Pelo menos 20 diretos e outros tantos indiretos. Na Bíblia não existe dúvida de que Deus é o Criador. E meu irmão, minha irmã, crer que Deus é o Criador é uma matéria de fé. Como também é uma matéria de fé crer que Ele existe. Portanto, eu volto a enfatizar, não busque na Bíblia evidências biológicas de que Deus é o Criador. Busque sim na Bíblia evidências de fé que confirmem em teu coração que Deus é o Criador. A Bíblia ela é muito clara e afirmativa ao dizer Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele estava no princípio, tudo que veio a existir foi feito por intermédio dele. Ele é autor da criação. Mas qual o propósito da criação? E aí eu uso Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que diz-nos assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, e agora olha a ênfase. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Parece-se muito com o texto de Romanos, capítulo 11, nos seus versos finais, que diz que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo o que existe, tudo o que foi criado tem um propósito, e o propósito é a glória do Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o ato de Deus de criar. E aí a gente vai ver que Deus cria todas as coisas com esse propósito de gloriar-se nisso. O Éden é a primeira criação que manifesta a glória do Senhor. O ser humano foi criado para manifestar a glória do Senhor. Novos céus e nova terra, que descem do céu como noiva adornada, também existem para manifestar a glória do Senhor. Salmo 19, versículo 1 diz: os céus glorificam a Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo o que existe, existe para manifestar a glória de Deus. E Deus criou todas as coisas para revelar o seu poder. Então, o primeiro tópico que nós temos que compreender aqui é que, numa perspectiva bíblica, não há dúvidas de que Deus é o Criador de todas as coisas. E o seu propósito é manifestar a sua glória por meio da criação. Mas aí surge uma segunda questão. Quais são as características da criação? Ou, em outras palavras, como Deus criou todas as coisas? É interessante que Gênesis, capítulo 1, vai narrar toda a criação. E eu gostaria de usar apenas os versículos 1, 2 e parcialmente o versículo 3. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No primeiro versículo, a terceira palavra, criou, é um verbo hebraico chamado bará. E a palavra que nós temos aqui é a ideia da criação do nada. É muito diferente daquele conceito científico de que nada é criado, nada é destruído, tudo se transforma. Deus criou todas as coisas do nada, nada existia antes dele. No princípio, e a expressão no princípio já dá a ideia de que Deus também é o criador do tempo.
Deus cria o tempo e dentro do tempo ele cria o céu, a terra e tudo o que nela há. Nada existia antes do Bereshit, do princípio que nós temos aqui. Nada existia antes do ato criativo de Deus. Deus cria o tempo e dentro do tempo ele cria todas as coisas que não existiam. Em versículo 3 vai dizer: disse Deus, tudo que veio existir foi criado pelo seu poder, a sua palavra, o verbo que se faz carne, como lemos lá em João, o verbo, a palavra falada, a palavra em ação. Tudo que existe foi criado por esse poder da voz de Deus. O poder criativo do Senhor está sustentado na sua palavra. E quando Deus cria algo, e aqui eu vou avançando já, por 7 vezes, nós vemos essa expressão no capítulo 1 de Gênesis. E viu Deus que isso era bom. No capítulo 1, versículo 4, parte A, versículo 10, parte B, 12, parte B, 18, parte B, 21b e 25b. E no versículo 31a, diz assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era não apenas mais bom, mas era muito bom, num grau superlativo. Porque tudo aquilo que Deus faz é tov, é bom demais, é boníssimo. Se Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo ele é bom, desde a eternidade, desde o início da criação, tudo o que existe, tudo o que há, foi criado por ele e foi criado com um propósito: mostrar, revelar o seu amor, a sua bondade. Tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus criou é bom. E tudo que ele cria nesse intervalo de 6 dias, a cada dia ele diz: e isso é bom. No primeiro dia, criando a luz. No segundo dia, separando as águas. No terceiro dia, começando a organizar o cosmos. No quarto dia, povoando os céus, a terra. No quinto dia, os mares, as selvas. No sexto dia, o homem. E tudo quanto ele fez, ele viu que era bom. Era muito bom. Ao falarmos da criação, nós temos que falar que a característica central da criação é que Deus cria tudo do nada, e tudo que Deus fez se configura como um ato perfeito da sua criação. Um ato perfeito da criação de Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, assim a Bíblia nos ensina, tem como propósito a manifestação da sua glória. O Deus que cria tudo do nada e tudo muito bom. É o Deus que agora alcança como ponto final, ápice da sua criação, o ser humano. E dá ao ser humano uma condição especial. O último elemento, o último ser vivo a ser criado, o ser humano, não é por simplesmente uma ordem aleatória. Ali, Deus manifesta o seu propósito final da criação. Homem e mulher, o ser humano. E ao criar o ser humano, Deus dota o ser humano de uma capacidade, uma condição especial. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 diz assim: também disse Deus, e veja, é o Deus trino falando. O verbo está na primeira pessoa do plural, nós. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem foi criado não na mesma forma física, mas das mesmas características volitivas de Deus. Deus cria o ser humano com a capacidade de resistir ao pecado. Deus cria o ser humano com o propósito de obedecê-lo e glorificá-lo.
Deus cria o ser humano perfeitamente habilitado para toda boa obra. Daqui a algumas semanas, nós vamos falar nessa mesma ótica sobre a ideia do pecado. E como o pecado vai entrar na história da humanidade. Deus criou tudo muito bom, mas o pecado, a mancha do pecado, ao entrar nessa história, deturpa toda essa criação. Aí nós vamos falar também um pouquinho sobre esse problema, como é chamado, o problema da origem do mal. Da onde o mal veio? Qual é a sua origem? Não vamos tratar isso hoje por uma questão simples de tempo. Hoje o nosso propósito é falar sobre a criação. E dentro da criação do ser humano, o ser humano tem uma condição especial. O ser humano, ele exerce domínio sobre peixes, sobre aves, sobre os animais domésticos, sobre os animais que rastejam, sobre répteis. Existe certamente um movimento que vai contra a ideia da alimentação animal. Se a pessoa deseja não se alimentar de carne bovina, de carne suína, de carne de frango ou de derivados em si, por uma questão de saúde, é a manifestação do desejo dela. Mas ela não pode afirmar em nenhum momento, em momento algum, que o veganismo, como é chamado, é um propósito que é a proposta divina. Não, a proposta divina é que o ser humano já esteja sob toda a criação. Inclusive no texto seguinte, versículo 28 a 30, a gente vai ver agora, o ser humano ele tem a possibilidade, inclusive, de não apenas exercer domínio, mas também se alimentar de tudo que existe. Por alguns motivos, o ser humano parece que ele opta por não ingerir ou não colocar na sua dieta, até o dilúvio, alguns tipos de carnes, alguns tipos de animais. Após o dilúvio, ele insere todos esses animais na sua dieta. Mas isso não quer dizer que o hábito de comer carne animal fosse pecaminoso ou fosse proibitivo por Deus. Pelo contrário, o versículo que a gente leu agora, voltando aqui, versículo 26 e 27, o ser humano tem o papel de corregente. E na sua corregência, ele é o ponto maior da criação. Às vezes a gente pensa nessa ideia da corregência como apenas um privilégio, mas é ao mesmo tempo uma responsabilidade. Afinal, a partir do momento em que o homem é imagem e semelhança de Deus, Deus também dá ao ser humano algumas ordens, alguns mandatos que nós vamos ver a partir de agora. São 3, portanto, os mandatos que temos. Nós vamos falar primeiramente sobre o primeiro e o segundo, que é o mandato social e ecológico, e por fim falaremos do terceiro mandato, que é o mandato espiritual. Primeiro, mandato social e pedagógico e ecológico. Gênesis 1, 28 a 30. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Este é, portanto, o primeiro mandato que nós temos, conhecido como mandato social. Deus disse: encham a terra. Como? Sede fecundos, multipliquem-se, homem e mulher, encham a terra. Esse primeiro mandato, ele é ainda completado por um segundo mandato dentro desse mesmo texto bíblico. Sujeitai-a, versículo 28 ainda, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego da vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. São 2 mandatos que nós encontramos aqui.
Primeiramente, um mandato social, onde o ser humano recebe como ordem. São, portanto, esses dois mandatos que nós temos aqui. Um mandato social, onde o ser humano deve povoar a terra, enchê-la, e um mandato ecológico, onde o ser humano deve cuidar da terra, lavrar a terra, expressar a sua corregência sobre a terra. E é interessante que esses dois mandatos são completados por um terceiro mandato. Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para completar essa sequência de ordens ou de mandatos que Deus deu ao ser humano nessa sua condição especial, Deus deu uma ordem social, povoar a terra, ecológica, cuidar da terra, e um mandato espiritual, um mandato de obediência. O homem deveria cultivar e guardar o jardim, e uma ordem especial: comerão livremente de todas as árvores do jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós conhecemos a história, sabemos o que vai acontecer na sequência. Esse será um estudo daqui 2 semanas, quando nós falarmos sobre a origem do mal, a origem do pecado. Mas vejam que Deus, ao criar o ser humano, e aqui eu volto para o slide que a gente dava há pouco, ele dá ao ser humano uma condição especial, a condição de corregência, mas com 3 responsabilidades: povoar a terra, cuidar da terra e obedecer ao Criador. É desta maneira que Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano. A criação, portanto, é uma obra das mãos de Deus. E esta, meu irmão, minha irmã, é uma conclusão de fé. De fé, como é fé acreditarmos que Deus existe. Como é fé acreditarmos que Deus nos escolheu para sermos o seu povo. Como é fé acreditarmos que Deus escolheu se revelar a nós de forma salvífica. É pela fé que nós cremos que Deus fez todas as coisas e tudo trouxe à existência. Como conclusão, como ato final do nosso estudo bíblico, eu acredito que nós devemos saber qual é o nosso papel, uma vez que nós fazemos parte da criação de Deus, fomos criados pelo Senhor. Como nós falamos há pouco, o nosso papel é o papel da corregência. Dentro dessa ótica da corregência, nós somos mordomos de Deus nessa criação, no aspecto social, no aspecto ecológico, mas especialmente no aspecto espiritual. E no aspecto espiritual, eu gostaria de ler, esse texto não vai aparecer para você no seu visor, o Salmo 8. Gostaria de ler do versículo 3 ao versículo 9. Texto bíblico que diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visistes? Fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Ao contemplarmos a criação, lua, estrela, sol, animais do campo, animais domésticos, aves, répteis e peixes, assim como o salmista, nesse Salmo 8, nós podemos dizer: Senhor, Senhor nosso, como o Senhor é magnífico, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ao olharmos para a criação, muito mais do que procurarmos evidências científicas
do agir de Deus, das mãos de Deus, nós encontramos evidências espirituais de que há um Deus criador, que tudo fez, inclusive eu e você, com um propósito. E o propósito, ao vermos tudo isso, é glorificar ao Senhor. Vamos orar, meu irmão, minha irmã? Eterno e poderoso Deus, a Tua palavra nesta noite nos convida a reconhecer que Tu és o Criador. Mas não apenas o Criador de todas as coisas, Tu és aquele que tudo fez para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Ao nos curvarmos perante o Senhor, ao nos curvarmos perante o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós, ó Pai, também reconhecemos que como Teus filhos, Teus servos, devemos Te glorificar. Dizer, ó Pai, que o Senhor é magnífico, grandioso, poderoso, excelso sobre todas as coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nós possamos, ó Pai, de forma muito verdadeira, expressar a convicção que temos pela fé de que Tu fizeste todas as coisas, pelo poder da Tua voz. Tu assim o fizeste. E assim, pela fé, possamos, ó Pai, também Te servir como corregentes, como mordomos nesta terra, ó Pai. Que compreendamos o nosso papel social, compreendamos o nosso papel ecológico e compreendamos especialmente o nosso mandato espiritual de obediência e glorificação do Senhor. Graças Te damos por tudo, ó Pai. E nesse momento rogamos a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, que está sendo alcançado por essa transmissão. Que todos possamos ter sido edificados, confortados e corrigidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecendo-Te pelo dia que tivemos, pela semana que até aqui temos tido, e rogando a Tua bênção sobre o restante desta noite e nos demais dias dessa semana. Graças Te damos por tudo, e em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, como é bom podermos ter esses momentos na presença do Senhor. Desde já fica o convite para você, para estarmos juntos nesse domingo, a partir das 18h30, onde juntos teremos um tempo de louvor, um tempo de adoração. Nosso culto online, todos os domingos, a partir das 6h30, e você é o meu convidado especial. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite e um ótimo restante, em nome de Jesus. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois te faço em nós, meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois te faço em